Pare tudo por um instante e responda: e se o maior inimigo da sua carreira, da sua vida e até da sua felicidade for você mesmo? Não. Não estou falando de falta de talento, de oportunidades ou de recursos. Estou falando de algo muito mais sutil e muito mais perigoso: o seu ego. O ego não bate na porta. Ele não se apresenta dizendo: olá, estou aqui para destruir tudo o que você construiu. Ele se infiltra silenciosamente, vestindo a máscara da autoconfiança, se disfarça de certeza absoluta e, quando você percebe, já está controlando suas decisões, seus relacionamentos e o seu futuro. E sabe o que é pior? Ele te convence de que você está certo, sempre certo, te coloca dentro de um mundo imaginário onde você acredita de coração que não pode errar, e é exatamente aí que começa a sua queda. Não importa o cargo que você ocupa, o status que conquistou ou o quanto já sabe. O egoísmo pessoal desenfreado cega o homem para as realidades ao seu redor. Ele te faz ignorar sinais, desprezar conselhos e afastar pessoas que poderiam te levar ainda mais longe. E quando isso acontece, você deixa de ser apenas um líder e passa a ser uma ameaça, não só para si mesmo, mas para todos que precisam caminhar ao seu lado ou trabalhar sob a sua direção. Hoje, quero abrir seus olhos para algo que talvez você não queira ouvir, mas se ficar até o final, pode ser que essa reflexão seja o divisor de águas entre continuar vivendo no piloto automático, ou finalmente enxergar com clareza onde você está e para onde está indo. Imagine um líder. Ele começou pequeno, cheio de sonhos, com humildade e vontade de aprender. No início ele ouvia, observava, buscava conselhos. Cada vitória era motivo de gratidão, mas com o tempo vieram as conquistas. Ele subiu de cargo, ganhou respeito, talvez até fama, e junto com isso, uma sensação perigosa começou a se instalar. A sensação de que ele sabia mais do que todos, que sua visão era sempre a correta, que ninguém poderia lhe ensinar nada novo. No começo, essa mudança é quase imperceptível. Ele ainda conversa, ainda ouve, mas por dentro já acredita que está acima. Pequenas críticas começam a incomodar. Sugestões já não soam como ideias, mas como afrontas. E quando alguém ousa discordar, ele não vê isso como uma oportunidade de debate saudável, e sim como uma ameaça ao seu trono. O resultado: ele para de ouvir, passa a ignorar sinais de alerta, cria um mundo mental onde é infalível. E é aqui que o problema realmente começa, porque quando você acredita que não pode errar, você se desconecta da realidade. E quando isso acontece, a queda não é uma questão de se, mas de quando. O egoísmo desenfreado não é apenas sobre querer tudo para si. Ele é, sobretudo, uma forma de cegueira. Uma neblina que nos impede de perceber o que está realmente acontecendo ao nosso redor. É como se estivéssemos dirigindo um carro a alta velocidade, mas com os vidros todos embaçados. No início você ainda acha que consegue conduzir, mas, cedo ou tarde, vai bater. E o impacto não machuca apenas você, machuca todos que estão dentro do carro com você. No ambiente profissional, isso é devastador. Um chefe que não ouve sua equipe, que acredita ter sempre a última palavra, que vê qualquer opinião contrária como ameaça, cria um clima de medo e estagnação. As pessoas deixam de dar ideias, deixam de se arriscar, deixam de apontar problemas, porque sabem que no fim não serão ouvidas. E o mais irônico, muitas vezes, esse líder realmente acredita que está fazendo o melhor. Ele age com honestidade, na sua própria visão distorcida. Mas a sinceridade não torna a cegueira menos perigosa. Agora, quero que você traga essa reflexão para a sua própria vida. Será que, em alguma área, você não está vivendo nesse mundo imaginário criado pelo seu próprio ego? Será que você não tem se fechado para críticas, ignorado sinais claros ou até afastado pessoas que queriam apenas te ajudar?
O ego tem essa capacidade cruel de transformar conselhos em ofensas, críticas construtivas em ataques e oportunidades de crescimento em ameaças. Ele nos faz lutar contra quem está do nosso lado, apenas porque não aceitamos a possibilidade de estar errados. Mas aqui vai uma verdade libertadora. Reconhecer que você pode errar não te torna fraco, te torna sábio. A capacidade de ouvir, de reconsiderar, de admitir falhas, não diminui a sua autoridade, pelo contrário, a fortalece. O mundo está cheio de exemplos de líderes, empresários, artistas e até pessoas comuns que perderam tudo por se recusarem a enxergar o óbvio. Mas também está cheio de histórias inspiradoras de quem se reinventou porque teve a coragem de colocar o ego de lado e ouvir. Quando o trecho diz que ele se torna uma ameaça para homens e mulheres que precisam trabalhar sob sua direção, isso vai muito além do mundo corporativo. Na família, um pai ou mãe cegos pelo próprio orgulho podem sufocar os filhos. Num relacionamento, alguém que acredita ser sempre o certo pode desgastar até o amor mais forte. Na vida pessoal, essa cegueira pode nos fazer desperdiçar anos perseguindo algo que não nos leva a lugar nenhum, apenas porque não queremos admitir que talvez seja hora de mudar de rota. Talvez hoje seja o dia de fazer uma pausa, respirar fundo e se perguntar: onde estou sendo cego? Que sinais estou ignorando? Quem eu afastei por não querer ouvir? Porque a mudança começa quando reconhecemos que não somos donos absolutos da verdade. E se você acha que essa reflexão não se aplica a você, talvez esse seja o sinal mais perigoso de todos. Porque o egoísmo desenfreado, justamente por ser uma cegueira, nos impede de perceber que estamos nele. E como vencer isso? Primeiro, cultivando humildade. E humildade não é se colocar como inferior. Humildade é reconhecer que sempre temos algo a aprender. Segundo, praticando a escuta real. Ouvir não apenas para responder, mas para entender. Terceiro, criando um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para falar. E por último, lembrando que o mundo não gira ao nosso redor. Nossa visão é limitada e só cresce quando se une às visões de outros. O egoísmo é confortável. Ele nos protege de críticas, nos mantém na ilusão de que estamos sempre no controle, mas também nos isola, nos limita e, no fim, nos destrói. A humildade, por outro lado, pode doer no início. É desconfortável admitir que erramos. É difícil ouvir algo que não queremos, mas é nesse desconforto que está o crescimento. Lembre-se, um líder que acredita ser infalível é como um navio cujo capitão se recusa a olhar para o mapa. Mais cedo ou mais tarde vai afundar e levar todos junto. Mas um líder que reconhece suas limitações, que ouve, que aprende, esse conduz todos a um destino seguro e grandioso. A escolha está diante de você. Viver preso ao seu mundo imaginário ou abrir os olhos para a realidade, por mais dura que ela seja. Porque no fim, não é o poder que mantém um líder no topo, é a sabedoria. E a sabedoria começa com a coragem de dizer: eu posso estar errado, me mostre o que eu não vejo. O ego é como um vidro sujo na frente dos seus olhos. Quanto mais tempo você olha através dele, menos percebe que está turvo. Você começa a achar que aquela visão embaçada é anormal, que o que está distorcido é a realidade, e não o vidro. Até que um dia, se tiver sorte, algo ou alguém tenta limpar essa janela. Mas nesse momento, duas coisas podem acontecer. Ou você enxerga com clareza pela primeira vez, ou se irrita por alguém ter mexido na sua verdade. Esse é o drama que vejo em tantos líderes, empresários e até em pessoas comuns no dia a dia. Eles acreditam tanto no próprio julgamento que se esquecem de que o maior ato de inteligência é reconhecer o quanto não sabemos.
Pense em quantos ambientes de trabalho você já viu ruir por causa de alguém que não ouvia, que não aceitava ser questionado, que preferia ter razão a encontrar a melhor solução. Essas pessoas não precisam ser más, e muitas vezes não são. O problema é que o ego delas constrói uma fortaleza interna, onde apenas a própria voz ecoa. E quando só uma voz é ouvida, todas as outras são silenciadas, inclusive as que poderiam salvar um projeto, um time ou até uma vida. Agora, reflita sobre você. Quantas vezes, por orgulho, você deixou de pedir ajuda? Quantas vezes ignorou um conselho porque acreditava que sabia mais? Quantas vezes transformou um erro em justificativa só para não admitir que errou? O ego é um mestre em te convencer de que tudo isso é força, quando na verdade é fraqueza disfarçada. Ele te faz confundir teimosia com persistência, arrogância com confiança e isolamento com independência. E quanto mais alto você está na hierarquia, seja no trabalho, na família ou em qualquer área, mais perigoso isso se torna. Porque quanto mais pessoas dependem de você, mais estragos o seu ego pode causar. O ego é como uma sombra que você carrega sem perceber. Ele caminha atrás de você, mas às vezes toma coragem e começa a andar na sua frente, bloqueando sua visão. Você acha que ainda está no controle, mas na verdade já está seguindo o caminho que ele escolheu. E quanto mais você o alimenta, mais ele cresce, até o ponto de ocupar todo o cenário e te fazer acreditar que a sua perspectiva é a única que importa. Não importa se você é um estagiário ou o diretor-geral, se está começando agora ou se já lidera um império. Quando o ego toma o volante, o destino quase sempre é o mesmo: isolamento, decisões erradas e, por fim, a queda. Isso porque o egoísmo pessoal desenfreado cega o homem para as realidades ao seu redor. Ele cria uma barreira invisível que distorce tudo o que você vê, tudo o que você ouve, tudo o que você interpreta. Você passa a viver cada vez mais em um mundo da própria imaginação, alimentando uma narrativa na qual sempre está certo e nunca precisa mudar. O problema é que quando você acredita com honestidade que não pode errar, se transforma em uma ameaça para qualquer pessoa que precise trabalhar ou conviver sob sua direção. Não porque você queira machucar, mas porque o seu eu se torna maior do que o nós. E quando isso acontece, os resultados deixam de ser prioridade, porque o seu status, a sua imagem e o seu controle passam a valer mais que o propósito real. O ego é sutil. Ele não chega anunciando: "Ei, estou aqui para estragar tudo." Ele se infiltra em pequenas vitórias, em elogios recebidos, no orgulho que você sente ao acertar. Ele começa como um aliado, te dando confiança e energia. Mas com o tempo, essa confiança saudável se transforma em uma crença rígida de que você é infalível. E assim, o ego constrói um mundo paralelo. Um mundo onde críticas são vistas como ataques pessoais, onde sugestões viram ameaças, onde questionamentos são sinônimos de desrespeito. Nesse mundo, a pessoa não percebe que está se afastando da realidade. Ela se rodeia apenas de pessoas que concordam com tudo, expulsa, direta ou indiretamente, quem ousa discordar e cria uma bolha que reforça sua visão distorcida. E quanto mais essa bolha cresce, mais difícil fica estourá-la. Já vi empresas inteiras serem destruídas, não por falta de talento, mas por excesso de ego no topo. Líderes que não escutavam, que tratavam ideias diferentes como ameaças e que tomavam decisões pensando mais na própria vaidade do que no bem coletivo. Pior, muitos desses líderes tinham boas intenções. Acreditavam estar fazendo o melhor, mas a crença de que não posso errar os cegava para sinais claros de que o rumo estava errado. E aí surgem as consequências. Talentos pedindo demissão,
clientes insatisfeitos, clima pesado, equipes desmotivadas e uma cultura de medo, onde ninguém fala o que realmente pensa. No fim, o ego não só prejudica o líder, ele sufoca toda a estrutura que depende dele. O ego alimenta um tipo de auto-engano perigoso, o de que você está sendo forte, quando na verdade está sendo fraco. Ele te convence de que não mudar é sinal de firmeza, quando na verdade é teimosia. Ele te faz confundir autoridade com autoritarismo, convicção com fechamento de mente. Ele te leva a acreditar que admitir um erro vai te diminuir, quando na verdade isso é o que mais aumenta o respeito das pessoas. Pessoas presas no próprio ego não percebem que estão cavando um buraco. A cada decisão errada, em vez de parar e pensar, elas cavam mais rápido, acreditando que vão sair do outro lado mais rápido, sem perceber que só estão se enterrando. A história é repetitiva. Um líder começa bem, com humildade e visão clara. Conquista espaço, admiração e resultados. Aos poucos o ego começa a soprar no ouvido. Você é especial. Você sabe mais do que todos. Você não precisa ouvir ninguém. Você nunca erra. O líder acredita, deixa de escutar. Começa a tomar decisões sozinho. Despreza feedbacks. Afasta vozes divergentes. Quando percebe, já não tem mais ninguém por perto para alertá-lo. E então vem o erro que poderia ter sido evitado. E como não há mais rede de segurança, a queda é grande. O problema é que para quem está intoxicado pelo próprio ego, a queda não começa quando ele bate no chão. Ela começa muito antes, no dia em que parou de ouvir. O único remédio contra o ego desenfreado é a humildade. Mas não aquela humildade fraca, que se confunde com submissão ou falta de confiança. Estou falando de uma humildade consciente, que reconhece suas forças, mas também suas limitações. Humildade para ouvir, de verdade, quem pensa diferente. Humildade para admitir que não sabe. Humildade para dizer errei, sem tentar justificar. Humildade para colocar o objetivo coletivo acima da sua vaidade pessoal. Essa humildade não te diminui. Pelo contrário, ela te fortalece. Ela te dá acesso a mais informações, mais perspectivas, mais apoio. Ela te protege dos erros que o ego te empurra a cometer. Como cultivar essa humildade na prática? Procure discordância. Se todos concordam com você, é sinal de alerta. Pergunte antes de decidir. Não para confirmar o que já pensa, mas para ouvir o que não pensou ainda. Pratique a vulnerabilidade. Compartilhe incertezas. Peça ajuda. Mostre que você também está aprendendo. Revise decisões passadas, não para se culpar, mas para identificar onde o ego pode ter influenciado. Valorize quem te confronta com respeito. Essas pessoas são seu freio de segurança. O ego não vai desaparecer, ele faz parte de todos nós. A questão é, quem está no comando? Você ou ele? Se for ele, prepare-se para viver num mundo cada vez mais estreito, onde só existe a sua voz e a sua visão. Se for você, prepare-se para crescer de verdade. Porque crescer não é acumular títulos ou poder, mas ampliar a sua capacidade de enxergar e de se conectar com os outros. Você pode escolher ser o líder, ou a pessoa que inspira ou aquele que sufoca. Pode escolher ser lembrado como alguém que elevou todos ao redor, ou como alguém que usou os outros como degraus. E no final, o legado que você deixa não será definido pelo tamanho da sua autoridade, mas pela grandeza da sua humildade. E talvez, depois de tudo isso, você tenha percebido que o problema nunca foi o mundo ao seu redor, mas o mundo que você construiu dentro da sua própria cabeça. Se você quer ser realmente grande, precisa aprender a ser pequeno. Precisa se lembrar, todos os dias, de que o verdadeiro líder não é aquele que se coloca acima, mas aquele que se coloca junto. Não é o que brilha sozinho, mas o que faz todos ao redor brilharem. Então, antes de fechar esse vídeo, faça um pacto consigo mesmo. Troque o ego por escuta,
Troque a certeza absoluta por curiosidade. Troque o orgulho pela humildade, porque no fim, os que acham que não podem errar acabam errando mais. E os que sabem que podem errar aprendem mais rápido, crescem mais e deixam um legado que vai muito além de um cargo ou de um título. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para não perder mais conteúdos assim. Você não está aqui por acaso, e talvez essa seja a hora de transformar não só o seu jeito de liderar, mas o seu jeito de viver.